para a nossa reflexão 2021, solenidade de São Pedro e São Paulo, ou melhor dizendo, solenidade do martírio de Pedro e de Paulo. O evangelho de hoje é tirado do capítulo 16 do evangelho de Mateus, versículos 13 a 19. Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, o que os outros andam falando a meu respeito? E eles dão as mais diversas respostas. Por fim, Jesus pergunta para os seus discípulos: e o que vocês pensam que eu sou? E Pedro, em nome dos discípulos, faz a sua profissão de fé: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Com esta profissão de fé, Pedro está dizendo não apenas que reconhece Jesus como poderoso, como Filho de Deus, mas ao contrário, que reconhece em Jesus o Messias que vai nos conduzir para a vida. Tu és o Messias da vida. Em resposta, Jesus diz aquela famosa frase: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Este jogo de palavras, Pedro e pedra, funciona muito bem no português, funciona muito bem no latim, mas não funciona muito bem na língua que Jesus falava, o aramaico, e também não funciona muito bem no texto grego. De modo que esta frase, tu és Pedro e sobre esta pedra, não necessariamente está se referindo a Pedro como pessoa, pode estar se referindo à profissão de fé que Pedro fez. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a tua profissão de fé, eu edificarei a minha igreja. Por que isso é importante? Porque todos nós podemos ser Pedro, todos nós podemos fazer uma profissão de fé em Jesus como o Messias da vida e, portanto, Jesus pode também dizer para nós: muito bem, já que você faz esta profissão de fé, eu faço de você uma pedra para construir a vida, para construir uma sociedade melhor, para construir uma igreja melhor, para que o nosso mundo tenha esperança. E de fato, quando nós lemos o Evangelho, é muito curioso, porque enquanto Pedro está fiel a esta profissão de fé, Jesus diz: ótimo, você é uma pedra. Logo em seguida, é muito curioso, confirma lá na Bíblia que você tem em casa, quando Jesus diz para Pedro: olha, então nós vamos para Jerusalém e lá eu vou morrer, Pedro fica com medo e diz: não, isso não pode acontecer, não quero isso. E Jesus diz a Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Olha só que coisa curiosa. Enquanto Pedro está firme na sua profissão de fé, ele é pedra. Quando ele deixa a sua profissão de fé, ele é Satanás. O que isso tem a ver conosco é porque a profissão de fé que Pedro faz, como dissemos, é também a nossa: tu és o Messias da vida, nos coloca diante de um compromisso com a vida, com a esperança. E quando nós nos afastamos deste compromisso, nós nos tornamos Satanás, nós nos tornamos pessoas diabólicas. Jesus não entrega só autoridade a Pedro: aqui estão as chaves, como sinal de poder e autoridade de ditadura, mas ao contrário, Jesus entrega uma missão a Pedro. Nas cidades antigas, a porta era aberta para que as pessoas pudessem sair para encontrar a vida, para os campos, mas também para que as pessoas ameaçadas pela morte pudessem entrar e encontrar ali defesa, refúgio e proteção. Por isso que esta chave que Jesus entrega a Pedro não é simplesmente autoridade, mas é missão, é tarefa, é compromisso com a vida. Tanto que Jesus diz: eu vou te dar autoridade para ligar e para desligar, que é um modo que Jesus tem para dizer a Pedro que a tarefa dele é importante e que ele deve ser de verdade uma pedra de proteção. Aliás, na língua que Jesus falava, provavelmente a palavra que ele usou significa uma pedra de refúgio, como uma gruta
em que as pessoas podem entrar ali para encontrar refúgio e proteção. Ou seja, a profissão de fé de Pedro deve continuar na sua prática. E é muito curioso quando a gente lê a história de Pedro nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, como Pedro vai se transformando de uma pessoa medrosa, de uma pessoa que não quer compromisso, para alguém que está disposto a sofrer pelo nome de Jesus até as últimas consequências. O exemplo de Pedro nós encontramos de alguma maneira refletido também em Paulo, uma pessoa difícil, teimoso, como a gente diria hoje, uma casca de ferida, que não levava desaforo para casa, mas que vai se transformando e vai cada vez mais se tornando verdadeiramente um apóstolo, exemplo de vida e de compromisso com o Evangelho. É sempre bom recordar, então, o martírio de Pedro e Paulo. Vamos lá. Como já falamos, segundo a tradição, Pedro não quis ser crucificado como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Um gesto de humildade. É assim interpretada este pedido de Pedro. Paulo, que era cidadão romano, tinha o direito à decapitação. Por isso, segundo a tradição, ele foi decapitado. Em Roma existe uma igreja chamada Abadia das Três Fontes. Ali nós encontramos 3 fontes de água que jorram ainda hoje, mas elas estão distantes cerca de 8 metros uma da outra. Conforme a tradição da igreja, em cada lugar em que a cabeça de Paulo bateu no chão, nasceu uma fonte de água, como nós vemos aqui nesta ilustração. Imagina só que coisa, se em cada lugar que a cabeça de Paulo bateu no chão, nasceu uma fonte de água, e essas fontes estão longe, 8 metros uma da outra, imagine só como Paulo estava feliz por sofrer o martírio em nome de Cristo. Ou seja, esta celebração de hoje nos convida a termos a mesma empolgação, mas também a mesma humildade destas 2 pessoas tão importantes para a nossa fé, Pedro e Paulo. Que eles nos ajudem, eles nos sirvam de exemplo para que o nosso compromisso com Deus, com a vida e com a verdade possam de fato trazer esperança para o nosso mundo.